Olá, aluno! Hoje vamos falar sobre os metabólitos secundários. Vamos conhecer as rotas biosintéticas que existem dentro da planta para que possa produzir esses metabólitos secundários. O metabolismo vegetal é uma série de reações bioquímicas que são realizadas em cada célula, cuja presença de enzimas específicas permitem sintetizar substâncias simples em outras mais complexas ou substâncias mais complexas em substâncias simples. As plantas possuem um metabolismo primário, que está presente em todos os seres vivos e são fundamentais para que este ser vivo possa sobreviver. Mas também ela tem um metabolismo secundário, que permite produzir e acumular substâncias químicas diversas, que vão dar a essa planta um diferencial na sua qualidade de vida. Eu sempre uso como exemplo o metabólito secundário como um celular. Nós conseguimos viver sem o celular, mas com o celular a nossa vida é bem melhor. Onde tudo começa? Tudo começa exatamente na fotossíntese, na produção da glicose e o oxigênio, que é fundamental para a nossa existência. Vamos então dar uma olhadinha aqui no nosso sistema. Temos a glicose. Essa glicose ela é transformada em carboidratos. Também através de um processo de glicólise, ou seja, a quebra do açúcar, nós teremos outras substâncias que podem ser formadas através de algumas unidades de síntese. E aqui nós teremos a formação de aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, que nos ajudam a planta no seu processo reprodutivo, na produção de DNA, RNA, na regulação, na síntese e na produção de enzimas, que são fundamentais para que tudo possa ocorrer. Também, como fruto dessa glicólise, você imagina, a planta tem uma molécula e ela vai quebrando essa molécula, vai juntando essa molécula, vai ciclizando essa molécula, e através dessa acetilcoenzima A, nós temos aqui a formação do ciclo do ácido cítrico. E é tão importante a formação desse ácido cítrico porque há a formação de ATP, adenosina trifosfática, fundamental para a parte energética. Então, vamos lá, no nosso metabolismo primário, nós temos a formação de carboidratos, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos e geração de energia. Também podemos ter a formação de ácidos graxos, lipídios, que é fundamental para a existência e a sobrevivência da planta. Vemos isso, vemos o nosso metabólito primário. Agora vamos entrar no metabólito secundário. Já conhecemos essas rotas e agora o que vai acontecer? Vamos observar. Este é o metabolismo primário. Tudo o que está fora desta linha demarcada será o nosso metabolismo secundário. Vamos lá? Através do aminoácido, por uma rota chamada rota do aminoácido, nós teremos a formação de alcaloides e derivados do alcaloide. Percebam que essa linha ela está pontilhada. Existem várias coisas acontecendo ali dentro, vários outros compostos que estão interagindo para que nós chegamos aos alcaloides e derivados do alcaloide, como as aminas, por exemplo. Derivados do aminoácido, perdão. Tá? Então nós temos os alcaloides e outros derivados do aminoácido, como as aminas. Existe também, a partir do ácido nucleico, podemos chegar a esses componentes. Mas uma linha direta do aminoácido pode chegarmos através do ácido chiquímico, ou seja, a via do chiquimato. Nós chegaremos aos fenilpropanoides. Fenilpropanoides que podem ser depois convertidos em ligninas e também podem ser convertidos em flavonoides. Mas não é a única rota para chegarmos até os flavonoides. Existe também uma outra rota, chamada rota do mevalonato, onde nós temos substâncias que saem lá da acetilcoenzima A, formando aqui os terpenos e esteroides.
Temos também a via do MEP, onde também chegaremos aos terpenos e esteróides. Mas observem que esta via ela não está saindo da acetilcoenzima, ela está saindo um pouco antes. Ali nós tínhamos o piruvato. Bem, nessa mesma linha nós podemos ter a formação por uma outra rota chamada rota dos polissetídeos. Nós temos ali a formação, então, dos polissetídeos. Bem, além disso, existem uma série de outras substâncias que são formadas, ácidos orgânicos, derivados do açúcar, acetogeninas, várias unidades, várias substâncias são formadas, a quantidade é muito grande. E nós podemos resumir da seguinte forma: nós temos a via do aminoácido, que foi marcada aqui, esta é a via do aminoácido. Depois nós temos a via do ácido chiquímico, aqui no chiquimato. Temos também a via do MEP, que é o nosso metileritrol-fosfato, aqui. Depois nós temos a nossa via do ácido mevalônico, a via do mevalonato, e a via dos polissetídeos. Podemos dizer que nós temos 5 rotas para a formação desses metabólitos secundários. Bem, o metabólito secundário ele compreende todos esses processos bioquímicos, mas ele não é universal, ele é específico para cada plantas. Ou seja, algumas plantas produzem determinadas substâncias e outras produzem outro tipo de substâncias. É isso que é importante, por isso a diversidade. Quando nós procuramos um tratamento através de plantas, nós sabemos que determinada planta tem uma atividade, porque o metabólito secundário, a rota do metabólito secundário está presente naquela planta e produziu aquela substância que nos é interessante. Em alguns casos, parte desse processo é comum para um certo número de plantas, as famílias, ou tem plantas que têm apenas aquela planta que produz determinado metabólito secundário. Um exemplo desse é o caso da Erythroxylum coca. Ela é a única planta que produz um metabólito secundário que tem o nome de cocaína. Bem, existem também, na maioria dos casos, não parecem ser necessário para a sobrevivência da planta, mas ela confere uma vantagem competitiva. Antigamente, os metabólitos secundários eram considerados substâncias de excreção da planta, resíduos das reações bioquímicas, mas hoje nós sabemos que não, que eles geram uma vantagem competitiva. Por isso, aquele exemplo com o celular. O celular é como se fosse um metabólico, usando uma figura de linguagem, ele dá uma vantagem, facilita a vida da planta. Esses metabólitos vêm sendo utilizados pela humanidade como medicamentos ritualisticamente desde os primórdios da civilização. Então, o uso do metabólito secundário é bastante intenso e essas plantas são escolhidas, são selecionadas em função desses metabólitos secundários que vão nos dar uma atividade, pode ser terapêutica, pode ser utilizada também em determinados rituais religiosos. Principais classes dos metabólitos secundários, né? Então nós temos ali os derivados dos lipídios, os derivados do aminoácido, mas também nós temos substâncias híbridas, por exemplo, como o taxol, ele é um terpenoide e ao mesmo tempo um alcaloide. O THC, presente na cannabis sativa, que ele é um terpenoide e um polissetídeo. Então nós temos algumas formações híbridas também que acontecem. Vamos lá, vamos pensar agora. Tá? Nós temos a nossa planta, nós vimos como identificar a planta, nós vimos como fazer o nosso processo de extração, vimos como fracionar, retirar, concentrar, purificar, isolar essas substâncias bioativas. Para quê? Para que depois nós possamos utilizar em nossos benefícios como medicamento. Essa é a ideia. E dentro de um desses metabólitos secundários que nós utilizamos está o alcaloide. O alcaloide é um composto de ocorrência natural que ele tem nitrogênio. Nitrogênio é muito importante no alcaloide. Nós vimos lá pela nossa rota que ele vem pela rota do aminoácido. Então a presença do nitrogênio.
Mas existem alcaloides que são verdadeiros e alcaloides que não são verdadeiros. Os alcaloides verdadeiros são aqueles que têm nitrogênio no seu anel, no heterociclo. Bom, eles são bastante ativos, é a classe mais estudada, né? E são compostos que apresentam uma série de reações. Vamos ver aqui, por exemplo, né? Eles apresentam, por exemplo, uma ação analgésica, narcótica, estimulante, midriática, hipertensivo, anti-Alzheimer e tem uma série de efeitos no sistema nervoso central e periférico. Aqui são alguns exemplos de algumas substâncias que possuem alcaloides tropânicos. Então a gente tem, por exemplo, a atropina, que é um alcaloide. Temos aqui a cocaína, que é outro alcaloide. Observem aqui a presença do nitrogênio no seu heterociclo. Temos aqui também um alcaloide isoquinolínico, que era bastante utilizado para caça, paralisava as presas, né? Ou os inimigos no caso de um confronto. Alcaloides piridínicos, né? São utilizados para a planta como antiherbívoros, né? Os herbívoros diminuem o apetite, com certeza reduzindo a sua vontade de continuar a comer as plantas, né? E no caso aqui nós temos um exemplo que é a nicotina, presente no tabaco. Vejam aqui o nitrogênio mais uma vez presente. Temos vários tipos de alcaloides, né? Hoje nós estamos apenas dando um exemplo de como são essas classes, ou seja, você tem a grande classe do alcaloide e abaixo dela você tem várias subclasses, pirrosivigínicos, piridínicos, indólicos e por aí vai. Essa é a ideia, que vocês vão conhecendo a grandeza dessa classe de metabólitos secundários. Um outro exemplo aqui também é um alcaloide que ele tem uma derivação de um fungo, do fungo Clavíceps purpúrea. Deste fungo, desse alcaloide produzido por esse fungo, foi desenvolvido o ácido lisérgico, o LSD. Bem, o Clavíceps purpúrea, esse fungo, ele gerou muitos problemas, principalmente na Idade Média, porque as pessoas que consumiam, por exemplo, um trigo que estava contaminado por este fungo, ele tinha alucinações, e nessa época ter alucinações representava que você estava possuído por uma entidade malévola e, portanto, muitas pessoas chegaram a ser queimadas por isto. Outro exemplo, muito utilizado, o alcaloide quinolínico. Alcaloide quinolínico lembra quinina, quinina lembra malária, e hoje em dia até hidroquinona, clorohidroquinona, e por aí vai uma série de substâncias que têm origem onde? Na planta, na cinchona. Temos também alcaloides imidazólicos, aqui pilocarpina, também bastante conhecida. Além desses, que é uma classe, nós temos uma outra classe, que é a classe dos flavonoides, com mais de 7.000, atualmente existem mais de 7.000 compostos isolados e caracterizados. Aqui nós temos um exemplo de antocianinas que são responsáveis pela coloração. Por isso, essas duas estruturas apresentam colorações diferentes. A coloração de plantas, a coloração de flores, em muitos casos é dado pelas antocianinas. Os flavonoides têm um alto efeito antioxidante, neutralizam radicais livres, tá? Isso é muito importante. Ele também pode fazer a captura, a quelação de metais. E como ele tem uma atividade antioxidante, ele pode prevenir a redução da água oxigenada e vai formar radicais hidroxila. Os flavonoides também possuem um efeito sinérgico com a vitamina C e parece estabilizar os ácido ascórbico em tecido humano. Com a sua atividade antioxidante, ele atua desta forma. Um
exemplo de flavonoides é aqueles que estão presentes no ginkgo biloba. Passiflora também nós temos aqui flavonoides, mas não somente flavonoides, temos também alcaloides. Então nós temos aqui um uso sedativo, tranquilizante e diurético em função dessa mistura de alcaloides e flavonoides. Os óleos essenciais são produtos obtidos a partir da planta, por aquele processo de destilação por arraste a vapor, ou quando nós fazemos a expressão dos frutos, da casca dos frutos cítricos, né, do epicárpio de frutos cítricos. Provavelmente vocês já devem ter pego a casca de uma laranja e espremido a casca dessa laranja e perceberam que ali surgiu, né, volatilizou, expulsou, espreou uma substância, algo líquido. Aquilo era o óleo essencial da casca da laranja, da bergamota. Eles também são denominados de óleos voláteis, essenciais, né? Essências, óleos essências. A essência hoje em dia está sendo mais utilizada para compostos sintéticos, né? Mas ainda tradicionalmente ainda se pode utilizar para alguns casos, né? Óleos etéreos, etrolium, isso é mais do alemão, o pessoal da área germânica fala óleo etéreo. Aqui, pessoal, como nós estudamos toda essa parte das estruturas, das microestruturas presentes, aqui está o local de armazenamento dos óleos essenciais. Nós temos os tricomas glandulares, tá? Aqui presentes, aqui um tricoma glandular, aqui um tricoma tector, tá? E aqui aquelas estruturas internas, né? Aquelas estruturas internas que estão ali na casca da laranja. Também existem outros locais de armazenamento, como os canais ou ductos oleíferos, né? Um exemplo de ducto oleífero é aquele que nós percebemos na planta que nós retiramos o látex para fazer a borracha, a seringueira. Os óleos essenciais eles têm uma complexidade muito grande de compostos. O óleo essencial ele não é um composto, ele pode ser um grande componente, ter apenas um componente, é considerado simples, mas não é o normal. O normal é ele ter 10, 20, 30, 40, 50, chegando ao óleo de rosa que tem 275 componentes. Imagine só, 275 componentes formam o óleo de rosa, das pétalas da rosa, diga-se de passagem, e por isso é um dos óleos mais caros que existem. Tão caro que cada quilo custa mais de 7 mil dólares. Há necessidade de 1 tonelada de pétalas de rosa para que se obtenha 1 quilo de óleo essencial de rosas. E dentro dos óleos essenciais existe também uma diversidade de substâncias. Você tem os álcoois, os aldeídos, acetonas, os terpenos, monoterpenos, diterpenos, sextoterpenos. Outro tipo de substâncias que nós também encontramos na planta são as saponinas. As saponinas elas têm uma atividade tensoativa, elas formam espuma. Ela tem uma atividade ictiotóxica, ou seja, ela afeta a vida dos peixes, ela é tóxica para os peixes. Portanto, ela era utilizada para a pesca. Muitos índios aqui na nossa região, principalmente na Amazônia, utilizavam para a pesca. E ainda hoje utilizam. Eles chamam de bater timbó. Timbó é a planta que tem a saponina. Aqui um exemplo de uma planta que tem saponina, que é a ginseng, Panax ginseng, que é uma adaptogênica, ou seja, ela mexe no organismo de forma a torná-lo mais forte, mais tônico, uma série de atividades ligadas a essa palavra adaptogênica. Bem, agora os triterpenos glicosídeos cardiotônicos. Bem, como o próprio nome diz, nós já sabemos qual é o tipo de atividade que ele se insere. Ele é um potente agente cardiotônico, aumenta a força de contração do coração.
Aqui nós temos a digitalis purpúrea, né? Por isso algumas pessoas ainda chamam de um digitálico. Um digitálico é um medicamento para o coração. Qual a origem? Digitalis purpúrea, né? Que é onde é extraído a digoxina. Compostos fenólicos, que tem lá uma origem tanto na via do ácido chiquímico quanto na via do policetídeo. Então é uma distribuição bastante ampla entre as plantas, né? E tem atividade antimicrobiana. Os fenólicos em geral têm uma forte atividade antimicrobiana, antisséptica, né? Alguns são anti-inflamatórios, analgésicos, antipiréticos também. Aqui temos um exemplo do cravo da Índia, onde nós temos esse composto eugenol, e aí a gente pode ver aqui a posição fenólica, né? Ou seja, você tem um anel aromático e aí esse anel aromático ligado ao nosso OH. O cravo da Índia ele tem uma atividade bastante interessante, que é justamente a atividade antisséptica, antibactericida. O gengibre é um outro exemplo, onde nós temos aqui os gingeróis. Aqui mais uma vez podemos observar o nosso OH ligado ao anel aromático. Por hoje era isso, nosso objetivo era apresentar para vocês as rotas biosintéticas e os principais representantes dos metabólitos secundários. Nós estudaremos os metabólitos secundários na disciplina do próximo semestre individualmente. Nós estudaremos alcaloides, flavonoides, estudaremos saponinas, glicosídeos cardiotônicos individualmente. Então hoje é uma grande ideia de vocês saberem exatamente qual a configuração da planta e como a planta produz esses metabólitos secundários.